Estou-me a passar com este microfone, pá. Isto são as partes que vocês não veem, amigos. Alô, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vou-vos mostrar todas as minhas tatuagens. Para quem me segue aqui há algum tempo, ou mais especificamente no Instagram, sabe que as tatuagens são algo que está muito presente na minha vida ultimamente. Eu já há alguns anos que gosto de tatuagens, que sou tatuada, eu tenho 24 e comecei a tatuar-me aos 19. Não tenho assim tantas tatuagens, mas é uma cena que eu gosto muito. Ainda bem, não é? Porque agora sou tatuadora, portanto convém. E é sem dúvida uma das coisas que vocês mais têm curiosidade acerca da minha pessoa, é ver as minhas tatuagens, saber os significados e essas coisas todas. Quero já avisar que se vocês vieram ver este vídeo à espera de grandes teses acerca dos significados das tatuagens, este não é o vídeo certo para vocês, porque eu sou do tipo de pessoas que faz as tatuagens mais por uma questão estética do que por um significado todo muito elaborado. Tenho algumas com significados, mas muitas delas são só porque eu achei bonito e queria ter no meu corpo. Para mim tatuar é isso, é ver o meu corpo como uma tela em branco que pode ser decorada ao longo da minha vida, com coisas que eu acho que fazem sentido naquela altura, podem ter significado como eu vos disse, mas basicamente eu quero tornar o corpo que o universo me deu numa coisa ainda mais bonita. Eu neste momento tenho 11 tatuagens, que já é alguma coisa, mas não é muito. O meu objetivo é ter muitas mais. Desculpa, mãe, mas é verdade. Eu já tenho um vídeo sobre as minhas tatuagens, ou sobre 5 delas, no canal de há 2 anos atrás, portanto eu vou voltar a falar sobre elas porque acho que é mais fácil ter tudo assim num vídeo do que agora estar a falar de metade e vocês terem que ir ver outra metade noutro vídeo de há 2 anos atrás, quando eu era bué cringe a falar. A minha primeira tatuagem, como eu vos disse, foi aos 19 anos, que foi aqui no pulso, este ursinho aqui, que muita gente pensa que é ou um elefante, ou um mapa, ou montanhas. São raras as pessoas que olham para aqui e veem um urso e eu fico um pouco triste. Mas pronto, eu decidi fazer esta primeira tatuagem simplesmente porque queria uma tatuagem num sítio visível e que fosse algo que eu sabia que ia gostar. E o urso pardo é o meu animal favorito há séculos, eu acho o animal mais lindo que existe na face da terra. Eu queria mesmo pôr um ursinho pardo no meu pulso para poder olhar para ele quando me apetecesse. Fui eu que fiz o desenho, eu decidi ir por este estilo assim mais, parece quase um rascunho, gosto muito desse género de tatuagens. Como foi a minha primeira, e isto é uma coisa que acontece muito com as tatuagens, as pessoas têm muito medo de fazer tatuagens e depois se fartarem delas. Eu acho praticamente impossível isso acontecer, porque chega a uma altura em que vocês estão tão habituados a ter a tatuagem no vosso corpo que pura e simplesmente deixam de a ver. E esta, como foi a primeira que eu fiz e a que tenho no meu corpo há mais tempo, é a que eu me esqueço mais vezes. Em relação à dor, neste sítio não me doeu absolutamente nada. Eu diria que de 1 a 10 me doeu tipo 1. Foi mesmo muito soft e eu tive que retocá-la 2 ou 3 vezes, portanto em nenhuma das vezes me doeu absolutamente nada. E quando eu na altura disse que a minha primeira tatuagem ia ser no pulso, um monte de gente disse que eu era maluca porque no pulso doía imenso, mas eu já percebi enquanto tatuadora que a cena de certos sítios doerem mais que outros é completamente relativo. Há sítios que supostamente doem muito e que há pessoas que não lhes dói assim tanto, há sítios em que supostamente é tranquilo e as pessoas sofrem imenso. Portanto, amigos, não é por aí. Façam as tatuagens nos sítios onde quiserem, onde acharem bonito e preparem-se para uma eventual dor, ou não. A segunda tatuagem que fiz foi esta aqui no braço, que é uma máquina de escrever. Esta já tem assim um significado não muito elaborado, é um pouco direto. Fiz uma máquina de escrever porque gosto de escrever. Sou um gênio. Mas sim, eu decidi fazê-la numa altura da vida em que a escrita salvou a minha vida, numa altura em que eu estava muito mal psicologicamente e a escrita foi o meu refúgio e foi o que não deixou que eu me afundasse. Então eu quis marcar essa altura no meu corpo, para além de também gostar muito de máquinas de escrever em termos formais. Acho que são objetos lindíssimos e achei que ficaria muito bem aqui. Ela já tem alguns aninhos, já está a precisar de alguns retoques, tem algumas linhas tortas, mas eu adoro-a completamente, não me incomoda absolutamente nada os pequeninos defeitos que ela tem, e pronto. Eventualmente irei retocá-la para ela ficar um bocadinho mais preta outra vez, mas é o meu baby e eu adoro-a. A terceira tatuagem que fiz foi esta aqui nas clavículas, que são 8 pontinhos que simbolizam cada um dos membros da minha família mais próxima. Eu decidi fazer aqui porque, pronto, está no lado do coração e achei que ficava bonito. Formalmente, lá está, estética. Eu dou muito valor a isso porque eu acho que não vale muito a pena ter coisas com grande significado se depois não ficam bem esteticamente, e eu primeiro dou valor à estética e só depois, em segundo lugar, é que vem o significado. Eu sei que para algumas pessoas isto é um bocado escandaloso, mas para mim
O meu corpo é a minha tela e eu quero que a minha tela fique bem pintada. Esta foi provavelmente a tatuagem mais dolorosa que eu já fiz, pura e simplesmente por estar em cima do osso. Como vocês veem, eu tenho o osso bastante saliente e eu juro que senti a agulha a bater-me no osso. O lado positivo é como é um desenho simples, quando se começava a tornar insuportável a dor, a minha amiga tatuadora já tinha acabado de fazer a bolinha em questão e dava para eu respirar um bocadinho e recuperar, portanto foi mais tranquilo nesse sentido. Portanto, se querem fazer tatuagens nas clavículas, preparem-se para isso. A quarta tatuagem que fiz foi esta abelha gigante no meu ombro. Isto é o ombro, certo? Esta é a maior tatuagem que eu tenho e eu amo-a com todo o meu coração, embora lá está, ela também já está a precisar de alguns retoques, principalmente aqui deste lado, que é onde eu mexo mais e coço e não sei o quê. Esta asinha já está assim a querer desaparecer um bocadinho, mas eu adoro tanto esta tatuagem. É mesmo aquela... Eu tenho pena porque eu raramente uso alças, uso sempre t-shirts deste género, então raramente a tenho de fora, raramente a vejo, mas é aquela tatuagem quando eu a tenho à mostra, a mostrá-la ao mundo, sinto-me bué da sexy. E quem não gosta de sentir sexy? Ninguém, acho eu. Eu decidi fazê-la muito por causa da beleza formal deste animal. Aliás, esta abelha era um pormenor de uma tatuagem maior que eu vi de um tatuador. Já não lembro qual era o tatuador, mas que eu gostei tanto da abelha em específico que peguei nela, copiei e mudei algumas coisitas e decidi tatuá-la no braço e amo. Acho que complementa muito bem esta zona do corpo. Isso é outra coisa que eu dou muita importância, é fazer tatuagens que encaixem bem no corpo. O que eu pensei ao fazer esta tatuagem foi mesmo em relação ao dar importância às coisas pequeninas. Sempre foi uma coisa muito importante na minha vida e que eu me esforcei sempre muito para perder tempo do meu dia para apreciar as coisas pequeninas que nos fazem felizes ou que são importantes na nossa vida. E eu acho que nada simboliza melhor isso do que uma abelha, que é um animal super pequenino, mas que se desaparecer tudo morre. Portanto, achei que era o animal perfeito para transmitir um bocadinho essa mensagem. Eu sei que não é claro, mas para mim tem esse simbolismo e é isso que interessa. A quinta tatuagem que fiz foi esta aqui neste braço. Eu vou pôr a mostrar aqui no ecrã porque senão ela fica aqui toda torta, que é um cato e diz Tendency to be a hugger. Basicamente, tendência para ser uma abraçadora. Este design também não foi uma ideia original minha, eu comprei uma t-shirt que tinha exatamente este desenho com esta frase e eu achei tão fofo que no momento em que eu comprei a t-shirt eu disse, eu tenho que tatuar isto na minha pele porque é só maravilhoso. Eu já estava a pensar em tatuar um cato há algum tempo, aliás, esta tatuagem foi mais ou menos uma matching tattoo com o Ricardo, ele também fez um cato no mesmo dia no braço, embora seja um estilo completamente diferente porque não queríamos ser pirosos a esse ponto. Portanto, foi assim que surgiu, foi uma cena muito random e acho que acaba por transmitir uma mensagem super engraçada, tipo um cato bué picante que gosta de abraçar pessoas. Não sei, achei fofo e quis tatuar e adoro-a. A sexta tatuagem que fiz foram estes 3 símbolos no final da perna, na zona do tornozelo, e fui eu que me tatuei a mim própria. Como vocês sabem, eu comecei há cerca de 3 meses a tatuar, a treinar para ser tatuadora, e uma das coisas que uma amiga minha que é tatuadora, aliás foi quem fez esta tatuagem, esta tatuagem, esta tatuagem e esta tatuagem, ela disse-me que uma das coisas mais importantes quando estamos a treinar para ser tatuadoras é fazermos pelo menos 1 ou 2 tatuagens em nós próprios para conseguirmos perceber melhor a questão toda da profundidade e essa cena toda. Então quando ela me disse isso, eu comecei a pensar, o que raio é que eu vou tatuar em mim? Eu acabei por decidir tatuar estes 3 símbolos. Basicamente, cada um destes símbolos significa uma coisa diferente. O de cima significa animal, o do meio, este triângulo, significa natureza e este T invertido significa pessoa. Eu achei que fazia todo o sentido tatuar isso em mim, porque como vocês sabem, toda a questão ambiental, animal e humanitária são coisas muito importantes na minha vida, então eu achei que era fixe tatuar isso. Tatuei aqui no pé, pura e simplesmente porque era o sítio mais acessível para eu me estar a tatuar a mim própria. Basicamente, cruzei a perna assim e tatuei-me a mim própria. Se doeu, tatuarmos a nós próprios é uma logística muito complexa porque está-nos a doer, as mãos começam a tremer porque dói, mas não podem tremer porque vocês têm que fazer as linhas direitas. Eu acho que não correu nada mal. De 0 a 10 eu diria que esta foi um 5, porque tudo que é assim mais junto aos pés dói sempre um bocadinho mais. A 7ª tatuagem que fiz também fui eu que me tatuei a mim própria e foi este raminho de folhas aqui por cima dos
joelho. Esta tatuagem custou-me muito a fazer por vários motivos. Primeiro, por aquilo que eu já vos falei, de tatuar a mim própria, é grande a confusão, porque dói e coisa e tal, mas depois também pela posição em que eu tive que estar para me tatuar a mim própria, porque eu não consigo arrancar a perna de mim própria, pôr em cima da mesa e tatuar. Basicamente, eu estava a tatuar nesta posição. Estão a ver? Assim. Portanto, chegou uma altura em que eu já tinha as pernas e os pés todos dormentes e todos focada. Foca-te. Chegou uma altura em que as costas já me doíam, as pernas já estavam dormentes e este sítio em si também não é a coisa menos dolorosa do mundo. Eu diria que de 0 a 10, um 7. Em outubro eu fiz 3 tatuagens no mesmo dia com a Sofia Diniz, que de certeza que vocês conhecem, porque toda a gente a conhece. Ela é uma tatuadora que está agora super famosa, super em altas e eu tive a sorte de poder tatuar com ela. Fiz 3 tatuagens no mesmo dia. A primeira tatuagem que fiz foi esta aqui das andorinhas, aqui atrás do braço. Eu amo esta tatuagem. Eu sempre adorei andorinhas e esta tatuagem também tem assim um significado um bocadinho mais existente. Primeiro que tudo, eu sempre adorei andorinhas. Adorei andorinhas. Uau! Acho animais super fofinhos e depois tem muito uma conotação de casa para mim, porque na casa onde eu morava, no Algarve com a minha mãe, haviam sempre muitas andorinhas na altura da primavera e eu adorava vê-las a voar lá por cima e elas faziam grandes razias na piscina para ir buscar água, era bué da fofinho. E para além disso, todos os anos elas começavam a procurar sítios para fazerem os ninhos e obviamente ninguém queria ter ninhos de andorinha em cima das portas porque estraga as paredes, faz bué da lixo no chão. Então toda a gente as enxutava e destruía os ninhos que eles começavam a fazer e eu e a minha mãe ficámos com bué pena. Então a partir de uma certa altura, todos os anos nós deixávamos que as andorinhas fizessem os ninhos em cima da porta da nossa casa, cagava o chão todo, é verdade, mas era bué da fofo ver os ninhos a aparecerem e depois os bebés. Era bem lindo. Então pronto, todos esses pequeninos episódios juntos fazem muito lembrar aquela casa que é o sítio onde eu cresci, onde eu fui mais feliz e faz-me lembrar também a minha mãe. E por isso é que eu quis fazer 2 andorinhas e eu sei que não é muito claro, mas uma andorinha é mais pequenina que a outra. Esta andorinha que está assim meio a brincar e a voar de barriga para cima é a andorinha mais pequenina que simboliza a filha, que no caso sou eu, e a outra é a andorinha mãe e eu quis fazer essa dupla conotação de andorinhas que eu gosto, com casa, com mãe e filha, portanto, foi isso. A nona tatuagem que fiz foi esta aqui, que é um arranjo floral, um motivo floral que também fiz com a Sofia e a única coisa que eu disse foi: Sofia, faz o que quiseres, eu gosto de flores, só não me faças orquídeas porque eu não adoro orquídeas. Portanto, ela fez no momento, mostrou-me o desenho, eu gostei, tatuámos e já está. E eu acho que é uma tatuagem linda de morrer. Eu aqui estou com mais luz, não é? Desculpem se estava escura. A última tatuagem que fiz com a Sofia Diniz foi uma frase nos meus tornozelos, na parte frontal, que eu já queria fazer há anos e estava à espera do momento e da pessoa certa para me tatuar. A frase diz: Animals in my heart, plants in my stomach, ou seja, animais no meu coração, plantas no meu estômago. Obviamente tem a ver com a questão do veganismo, que é uma das partes centrais da minha vida e eu queria marcar isso no meu corpo sem ser tipo o V do veganismo ou a dizer vegan. Eu não queria uma coisa assim tão óbvia e quando eu encontrei esta frase algures na internet eu percebi que era a tal. Adoro a localização porque é aquela parte do meu corpo que está sempre, ou 98% das vezes da minha vida está sempre à mostra. Em termos de dor, já doeu um pouquinho, como eu vos disse, tudo o que se aproxima dos pés dói sempre mais. Eu diria que de 0 a 10 me doeu um 8, talvez. E estava-me a esquecer, eu esqueço-me sempre desta tatuagem porque também nunca a vejo. Eu fiz outra tatuagem a mim própria há uns meses atrás, há 1 ou 2 meses, que foi esta aqui a dizer Girl Power, assim, sem as vogais, no joelho. Acho que o significado é um bocado direto e óbvio, tem a ver com todas as questões de feminismo e das mulheres serem seres fortes e incríveis e tão boas como os homens. E também para me relembrar, assim, nos momentos em que eu se calhar me sinto mais sei lá, mais em baixo ou mais desmotivada, lembrar-me, sei lá, da luta de tantas mulheres para termos os direitos que temos hoje e lembrar-me que sou uma guerreira.
embora ela não esteja perfeita, porque lá está, fui eu que fiz a mim própria, a posição não era a mais fácil e eu também na altura não tinha tanta prática como a que tenho hoje, embora ainda esteja longe de ser perfeita a tatuar. Então ela tem assim alguns pequeninos erros, mas lá está, eu não me importo muito, eu gosto dela, adoro-a mesmo, acho que escolhi um bom sítio para tatuar, fica muito bonito, na minha opinião, e é sem dúvida das minhas favoritas. Aliás, são todas as minhas favoritas, eu não consigo escolher. E pronto, foi este o vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que não tenham achado que eu era uma louca. Eu sei que muitas das pessoas ficam meio, tipo, de pé atrás quando eu mostro o quão... Não é despreocupada, porque eu penso muito antes de fazer uma tatuagem, simplesmente não faço uma tese de significados para cada um e eu sei que isso para a maior parte das pessoas é algo muito importante, ter tatuagens que signifiquem coisas muito específicas, sentimentos muito fortes ou pessoas que gostam muito. E lá está, também tenho esta tatuagem que simboliza a minha mãe, também tenho a questão do veganismo, tenho algumas tatuagens que têm assim um significado um pouco mais forte, mas a minha questão principal é mesmo a estética. Eu quero ficar bonita com as tatuagens que escolho fazer e eu acho que isso deve ser tão válido como outra coisa qualquer. Portanto, se fizer sentido para vocês, façam. Se não fizer sentido para vocês, não façam. Espero que tenham gostado do vídeo e vemos no próximo. Um grande beijinho. Tchau!